se valente, echando por Jesus, se valente, nunca rejeitando a cruz, vive sempre no amor, convidado e no valor, cheio com consolador, se valente. Yo me no te enfrentas, se valente, lutarás sin recuar, se valente, seja aqui o temor, escudado no Senhor, mostrarás o teu valor, se valente, se valente, echando por Jesus, se valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, comigo no valor, cheio do consolador, se valente. Foi com poder, se valente, franco sem o mal temer, se valente, aos caídos em temor, manifesta-lhes o amor, e serás um vencedor, se valente, se valente, echando por Jesus, se valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, comigo no valor, cheio do consolador, se valente. O Evangelho a proclamar, se valente, no Brasil inteiro amar, se valente, tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver, e a ti também vencer, se valente, se valente, deixando por Jesus, se valente, nunca rejeitando a cruz, vive sempre no amor, comigo no valor, cheio do consolador, se valente. La gloria es el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a orar al Señor, vamos a pedir al Señor que nos venga a dirigir. Te invito a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, estamos diante del Señor para tu presencia y te agradecemos por este privilegio que tú nos das de poder llegar a tu casa y poder levantar el culto a ti, Señor. Te damos toda gloria, toda honra y todo honor a ti, Señor, por darnos este privilegio, Señor, de poder estar en comunión contigo, Padre. Señor, aquí en la iglesia y también en las casas de mis hermanos, Señor, que están también cultuando de ti, Padre. Que Teu Espíritu Santo, vos también estás tocando, Señor, a cada uno de tus hijos que están hoy en este culto, Padre. Señor, los que ainda no están, tú puedes tocar, Señor, mexer, y así, Padre, están reunidos todos contigo, Señor. Toda la gloria, toda la honra y todos los logros sean para ti, Padre. Yo te pido en esta hora que tú nos vengas a recibir, nos vengas a guiar, Señor, que Teu Espíritu Santo sea el que venga a recibir este punto, Padre. Señor, que los logros, la tua palabra y en todo lo que veníamos a hacer, Padre, sea a tu dirección. Nos te pedimos y nos te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.
Vamos a cantar más un himno al Señor. Número 200 da arpa cristã. Número 200. Vamos a leer Salmo número 91. Salmo número 91. No vi uno. Voy a leer entonces, vamos a leer responsivamente. Amén. En el nombre de Jesús. Dice, o título do Salmo dice, a segurança daquele que se refugia en Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altísimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. E a sua verdade é escudo e broqueiro. Não temerás espanto noturno, ni seta que voe de dia, ni peste que ande na escuridão, ni mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão a teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu
O Senhor és o meu refúgio, o Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Ele te sustentará nas suas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás ao pés ao filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei, pô-lo-ei em um alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e lo glorificarei. Dar-lhe-ei na abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Demos más gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria. El Señor nos abençoe, agradecemos al Señor por nos dar ya hoy, para la gloria del Señor, nuestro primer culto online que estamos teniendo con nuestros hermanos y también aquí en la iglesia, ¿cierto? Y esto es alegre. Hoy estuve conversando con un pastor amigo de Chile. Y falamos algunas cosas, y una de las cosas que nos ficou marcado fue lo siguiente. Temos 5 meses que estamos en esta pandemia, 5 meses. Y falo aquí para los hermanos que están aquí y para también los que están lá en sus casas. Podemos decirnos nós, Ebenezer, porque hasta aquí el Señor nos ha guardado. No nos ha dejado faltar nada. Lembre-se que tem que hacer ya, pero a los seus, o Señor los ha guardado, los ha protegido, hermano. Y si algunos de nuestros grupos, de nuestra iglesia, que están manifestados, como en Chile, que ficaron doentes, o Señor también fue con ellos. Fue con él. Entonces, agradecemos al Señor, hermanos. Y tenemos que también estar, hermanos, ¿cómo se llama? Hábitos también. Hermano, y también debemos también ser sensibles también, hermano, a los que han muerto, a los que han partido, las familias que fican, 114.000 parece que llaman aquí en Brasil, es mucha gente, para nosotros aquí brasileños, es mucha gente, y eso afecta a muchas familias. Entonces, no se esquece también de estar orando, porque Dios nos ha guardado, hermano. No sabemos que han partido hermanos espirituais, que a gente não conhece, não é assim? Mas não devemos que ser algo. Não quero falar muito disto, eu não gosto de falar muito desta pandemia. Não sei se já me han visto, los hermanos, não gosto de. Hay que tempo deve ser usado para falar de Deus, mas não deixa de ser também de você orar e interceder por los que están gravemente en las UTI, ¿no es cierto? Mujer, para que Dios faça misericordia y para que Dios salve esas personas. ¿Sabe? Ya que cada uno de nosotros debería interceder, ¿sabe por qué? Para que esas personas, cuando salgan, den testimonio de que Cristo nos ama. Claro que sí. Dios no tiene poder para ello. Claro que tiene. Y para que el nombre de Dios sea glorificado. Entonces yo agradezco al Señor, no sé cuánto culto más a gente vai ter com nossos irmãos de Vila, mas los que temos que aproveitar. Então, se hay algún hermano aquí también que quiera leer un salmo, cantar un himno, este es el momento para alabar al Señor. Está de olho. Es solo dejar el micrófono en los que están lá y aquí son el que en la frente y cantar, o leer. Tenemos que aprovechar. ¿Alguien se sintió? Mana Raquel. Para a honra e glória do Senhor. Amém. O Senhor é meu pastor,
e nada me faltará. Entre pastos delicados me fará repousar. Até o rio tranquilo, eu sei que ele vai me guiar. Sou ovelha e necessita de um pastor. Venham provas de morte e de dor, mesmo assim não temerei nenhum mal. Se tu estás junto a mim, não poderia eu temer. Sou ovelha que necessita de um pastor. A verdade e a justiça ao meu lado irão. Se eu sigo ao meu Jesus com sincera devoção, habitarei para sempre nos ternos braços de meu Jesus. Sou ovelha que necessita de um pastor. Venham provas de morte e de dor, mesmo assim não temerei nenhum mal. Se tu estás junto a mim, não poderia eu temer. Sou ovelha que necessita de um pastor. Sou ovelha que necessita do Senhor. Amém. Irmã Jonathan, e depois a irmã Vanete. Crendo em Cristo Jesus vim obter gloriosa paz, perfeita paz, e da que dores açoitei meu ser, tenho doce paz, 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 gloriosa paz, paz, perfeita paz, desde que Cristo me alma salvou, tenho doce paz, paz insondável qual um grande mar, gloriosa paz, perfeita paz, posso nos braços de Deus repousar, tenho doce paz, 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 gloriosa paz, 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 perfeita paz, desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz, paz inefável de
Deus que faz bem, gloriosa paz, perfeita paz, que dá em tua alma também tenho doce paz, 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 gloriosa paz, 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 perfeita paz, desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz, e nos conflitos como tentador, gloriosa paz, perfeita paz, Cristo Jesus me fará vencedor, tenho doce paz, 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 gloriosa paz, 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 perfeita paz, desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz. Amém. Vamos ler um salmo ao Senhor, Amém. tá? Glorificar o nome dele. Salmo 111. Darei graças ao Senhor de todo o coração, na reunião da congregação dos justos. Grandes são as obras do Senhor. Nelas meditam todos os que as apreciam. Os seus feitos manifestam majestade e esplendor, e a sua justiça dura para sempre. Ele fez proclamar as suas maravilhas. O Senhor é misericordioso e compassivo, deu alimento aos que o temiam, pois sempre se lembra da sua aliança. Mostrou ao seu povo os seus feitos poderosos, dando-lhe as terras das nações. As obras das suas mãos são fiéis e justas. Todos os seus preceitos merecem confiança. Estão firmes para sempre, estabelecidos com fidelidade e retidão. Ele trouxe redenção ao seu povo e firmou a sua aliança para sempre. Santo e temível é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Amém. Amém. Abençoe. Aí você não consegue perceber. Sim, se alguém abrir o microfone. É só abrir o microfone, quem queira ler um salmo, cantar um corito. Bom, entregamos este momento de louvor con glorias al Señor. Gloria a Deus, gloria a Deus, gloria a Deus. Los trabalhos que temos para esta semana é que amanhã, segunda-feira, las hermanas Dorcas, junto con las hermanas de Isla Vela, a las 19:30 horas, con la hermana Raquel Rodríguez. La terça-feira, temos estudo con un tema bíblico. Esto va a ser por YouTube a las 19:30 horas. Vamos a estar estudiando la palabra del Señor a las 19:30 horas. La quinta-feira, prega nuestro pastor Eli de Pousa. Esto vía Zoom a las 19:30 horas. El domingo, la escuela dominical a las 9:30. Esto con el hermano Jonatas. Y esto también es pelo Zoom. Las crianzas, culto de criança con los fantoches, a las 11 de la mañana, pelo YouTube y pelo Facebook. El culto de la noche, a palabra estará con el pastor Felipe, amén, que esto es a las 19 horas. Eso serían los trabajos. Pastor Rubén, ¿tiene alguna cosa para hablar sobre los trabajos de Isla Vela?
Amém. Eu enviei os avisos, né? O link com os avisos. Então, nós temos amanhã as irmãs Dorcas, junto com as irmãs em São Sebastião, às 19h30. Na terça, estudo bíblico. Na quinta, nós temos culto, está com o irmão diácono Washington. No domingo, escola bíblica dominical, às 9h. Estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. E culto às 19h. Amém. Pastor, tem algum dizimista esta semana? Amém. Irmão Roberto e família. Tá. Tá, não vamos cantar aqui um corito, porque a gente vai passar a oferta aqui. Não sei como se passa aí no online, entendeu? Então aí você pega no cartão, ali frente e... Vamos cantar um corito e vamos passar. Hermano Michael? No, hermano Gino, va a pasar la oferta, hermano Gino. Y vamos a cantar 38, 38. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra de Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas, e com misericórdia demonstrando amor. Santo, Santo, Santo é Senhor. Santo, Santo, Santo é Senhor. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito nossa vide florescer. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito nossa vide florescer. Santo, Santo, Santo é Senhor. Santo, Santo, Santo é Senhor. Bom, lo decidiste entonces, de San Sebastián, es la hermana Pileche, la hermana, la mocedad María Eduarda Piño, la hermana Alici, la familia Platón, el hermano Michael y la hermana Nelda, y de Isla Vela, el hermano Roberto y familia. Pastor Elí va a orar por la oferta y por los dicimistas. Senhor Deus, Pai, em tua presença maravilhosa eu venho, e através do teu Filho amado, Jesus Cristo, meu Salvador, eu venho te agradecer, Senhor, pelas ofertas e os dízimos que os teus filhos trouxeram à tua casa, Pai. Te rogo, Senhor, uma bênção especial na vida deles, Pai bendito, Pai celestial, que tu possa vir saúde a cada um deles, Pai. Também abençoa na casa do Jesus. Tudo que peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nos abençoe, hermanos, y también ya nos preparando para el día 30, domingo 30, ¿por qué digo? Vamos a tener Santa Cena, vamos a tener aquí presencial y también vamos a tener online, vamos a aprovechar, no sé si este año, este mes, vamos a tener con los hermanos de Chile, ahí nos falé con los pastores, pero no es aquí con Isla Vela, vamos a tener nuestra Santa Cena. Día 30 de agosto. Amén. Que el Señor nos abençoe y ahora el Señor nos dé oídos para oír la palabra del Señor, y de esta noche la palabra estará con nuestro pastor Rubén Rebouza. Pastor Rubén, Dios le abençoe.
Amém. Dá para ouvir bem? Sim, Amém. perfeito. Ok. Deus abençoe, irmãos. Que Deus fortaleça a cada um, dando graça e virtude. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jó, capítulo 1. Vamos ler do verso 6 até o verso de número 12. Jó, primeiro capítulo, verso 6 a 12. Vamos dar leitura no nome do Senhor Jesus. Amém. Diz assim: certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Então disse o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo o que ele possui? Tu mesmo tem abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas tuas mãos, nas suas mãos. Apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Amém. Glória ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Oremos. Eterno e bom Senhor, nós te bendizemos e glorificamos teu nome, por dar-nos, Senhor, o privilégio de estarmos diante da tua palavra, Pai Celestial, com o desejo, Pai bendito, de compreender a tua boa e doce vontade para as nossas vidas. Que teu Espírito Santo nos revele, Senhor, segundo a tua imensa graça. Nos dê a compreender tua palavra, Senhor, pois a tua palavra é viva e eficaz. A tua palavra é como água fresca no deserto. Tua palavra, Senhor Deus, é um bálsamo para as nossas vidas. Ela nos traz, Senhor, o conhecimento da tua vontade e nos mostra, Senhor Deus, o plano que tu traçou tão maravilhosamente para nós, para um dia estarmos contigo. Guarda-nos, Senhor, e dá-nos a compreender o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém. Deus nos abençoe, irmãos, por sua bondade. Se por um acaso começar a cortar, deem um alô, aí eu vou alternar aqui a internet. Bom, que Deus nos guarde, né? O pastor Felipe, a princípio, falava dessa questão que nós estamos vivendo agora, né? Tão delicada, que é a questão dessa pandemia, né? 100 mil mortos. Hoje pela manhã, durante a escola bíblica dominical, também fiz algumas considerações, irmãos, e como é alarmante percebermos que, conforme vão passando os dias, nós, de certa forma, nos tornamos meio que insensíveis a tudo que está acontecendo. E uso como exemplo o que aconteceu agora nessa explosão que matou 135 pessoas. O mundo ficou alarmado, todo mundo correndo para lá e para cá. E nós estamos vendo morrer em 24 horas cerca de 1.000 todos os dias. Aí eu pergunto, estamos nos tornando tão insensíveis? Óbvio que o que aconteceu merece a nossa consideração, devemos ser solidários sempre, né? Nunca devemos deixar de ser,
porém, estamos vendo todos os dias, em 24 horas, morte de cerca de 1.000 pessoas, e até 1.000 pessoas, e até passado de 1.000 pessoas, todos os dias, e muitas vezes nós não levamos em consideração isso. Que Deus tenha misericórdia de nós, visto que a palavra do Senhor sempre nos chama ao amor, não mero sentimentalismo, mas o amor prático, real, verdadeiro. Sentir dor, chorar com os que choram, enfim. Que Deus nos ajude, irmão. Que nossas orações sejam constantemente diante de Deus, rogando pelas famílias, por aqueles que estão agora chorando a perda de um ente querido. É difícil, não é? Então, basicamente, o que nós vamos ver aqui, irmãos, no texto que nós lemos, eu não vou aqui me deter nas qualidades de Jó, né, nem tampouco nessa questão do adversário. Porque o tentador, ele cumpre um papel. Né? O acusador, que também é um dos nomes pelo qual o inimigo de nossas almas é conhecido, ele cumpre um papel. Tá? Mas aqui nós temos uma situação que permeia todo o livro de Jó. Primeiro, a questão: por que o justo sofre? Tá? Aliás, a questão da Teodiceia aqui é a justiça de Deus e a questão do sofrimento humano, principalmente do justo. Né? Aquela questão que se levanta constantemente, as pessoas hoje, muitas delas estão questionando Deus. Se Deus é tão bom, por que está acontecendo? Né? Não podemos fechar os olhos a isso. Óbvio que o escritor do livro de Jó, ele não foi Jó quem escreveu, nem tampouco um dos seus amigos. Ocorre que possivelmente foi um escriba, um israelita, que escreveu isso aqui. O livro oferece solução, né, para a Teodiceia, mas ainda assim, a pergunta que nos deixa de boca aberta e o acontecimento, porque uma questão é você falar do sofrimento à distância, né? Uma coisa é você saber que há o sofrimento e você dizer, não, as pessoas sofrem com o propósito de Deus. Naquele período, para o judeu, o sofrimento, inclusive é a teologia dos amigos de Jó, né? Eles diziam que o homem sofre à medida do seu pecado. Né? E nesse sentido, as palavras que deveriam consolar Jó, as palavras dos amigos de Jó que deveria consolá-lo, serve como um espinho em sua carne. Serve para afligi-lo ainda mais, porque Jó procura de todas as maneiras Lógico, Jó em nenhum momento acusa Deus, com exceção de uns versos onde Jó, já no momento de desespero, ele acaba falando algumas palavras meio pesadas, né? Mas no geral, Jó ele atribui justiça a Deus. E os amigos de Jó atribuem a Jó a iniquidade. Se você está passando por isso, é por causa do que você fez. Você pecou, com certeza. É muito delicado isso. É muito delicado quando alguém está sofrendo e os que estão de fora geralmente procuram uma causa no sofredor. O sofredor, por sua vez, procura auxílio em Deus. E ocorre que algumas vezes, ao que aparentemente Deus se cala. E ao se calar Deus, essa pessoa se vê sozinha. Por quê? De um lado, os que deveriam consolá-lo não o consola, apenas aponta para o seu possível erro. E aquele que é o seu auxílio, aquele que é a sua segurança, aquele que é o amigo celestial, aquele a quem nós recorremos nas horas difíceis, quando nós vemos que esse se cala, a situação se torna um enigma
absurdo. Então, quem passou por dificuldades na vida, ou quem já passou por grandes tribulações, sabe muito bem que uma coisa é a teoria, né? Uma coisa é você simplesmente abrir a boca e dizer, que nem, por exemplo, agora, né? Muita gente, inclusive familiar meu, só vai morrer quem Deus quiser. É muito cômodo, né? Chegar e simplesmente abrir a boca e dizer isso. Só vai morrer quem Deus quiser. Que terrível, não é? E é um dilema que parece intransponível. Mas veja, na apresentação do caso aqui, quando o narrador diz que certa vez os anjos, né, em algumas versões diz os filhos de Deus, se reuniram, veio também Satanás, né? Veja, algumas vezes nós dizemos que Satanás, ele vai lá, tipo, como se ele tivesse livre acesso. Ele é um ser indesejado. Ele não é desejado lá. Veja, como foi apresentado aqui. Veio também Satanás, né? Há uma explicação bem interessante para isso. Quando alguém convida alguns amigos para uma festa e sempre aparecem os bicos, né? E aí aparece sempre um bico e, de repente, aquele que não é bem desejado no meio da turma. E aí alguém pergunta, alguns dias depois, e aí, como foi a festa? Foi muito bom, estava todo mundo lá. Né? Embora todo mundo seja apenas um exagero aí, né? Uma hipérbole. Estava todo mundo lá. E estava também fulano. Né? Quando a pessoa cita, e estava também fulano, normalmente esse fulano não é desejado. Né? E o livro de Jó apresenta essa também, para que nós apreciemos. Veio também Satanás. Agora, para entendermos bem essa questão, irmãos, do sofrimento de Jó, em especial, há uma conversa aqui entre Satanás e o Senhor que nos deixa alguns pontos aqui pensar. Né? Quando o Senhor pergunta a Satanás de onde vem, a resposta dele de perambular pela terra e andar por ela. Isso é uma referência, né? Existe uma referência a um costume antigo entre os senhores, né? Naquela região, no Oriente, que era o quê? O soberano de um determinado povo, de tempo em tempo, ele saía e se misturava com os plebeus, para saber o que estava acontecendo. Né? Então, ele rodava por todos os vilarejos, disfarçado de plebeu. Sentava junto com eles, comia com eles, ficava sentado à roda onde contavam histórias, para saber o que se falava a respeito dele. Como ele era respeitado e considerado ou não. Então, quando Satanás diz de andar pela terra e perambular por ela, ou perambular pela terra e andar por ela, ele está dizendo para Deus, eu estava em meu domínio. É isso que Satanás está dizendo para Deus. De onde você veio? Podemos mudar aqui e acrescentar o seguinte, óbvio que a palavra de Deus não pode ser mudada, apenas uma conjectura. Eu estava em meu domínio. E a resposta do Senhor é muito interessante. Quando ele diz, você viu meu servo Jó? Com isso, Deus deu na face de Satanás com luva de pelica, sabe? Pá. Deus falou para ele, não é teu domínio. Eu tenho um servo lá. Né? Não é o teu domínio. Então, veja o que o texto diz. Então disse o Senhor a Satanás, reparaste em meu servo Jó? Como que é teu domínio? Por acaso você não viu que eu tenho um servo lá? E mais ainda, Deus se deleita em falar a respeito desse servo, quando ele diz, não há ninguém na terra como ele. Íntegro, irrepreensível,
homem temente a Deus e evita o mal. Bom, diante desse deleite de Deus, o inimigo não lhe resta outra coisa a fazer a não ser lançar uma acusação aqui. E a acusação que ele lança é terrível, porque ele chega a dizer o seguinte: será que Jó não tem razões para temer a Deus? Ou seja, o que Satanás basicamente fez aqui foi dizer: o temor desse teu justo, o temor desse homem que você considera irrepreensível, não é por uma acaso iniquidade? Ele não está fazendo isso, não é por proveito próprio. Ele não está fazendo isso porque ele está tendo vantagens. E aqui vemos a astúcia do inimigo de nossas almas. Ele não pode confrontar Deus cara a cara. Ele não pode se lançar num ataque feroz contra Deus. Não pode. Ele é criatura. Ele é criatura. Então, olha o que ele faz. É conhecido como acusador e tentador. Como tentador, ele procura desviar os homens de Deus. Ele procura por todos os meios desviar os homens de Deus. Como acusador, ele procura colocar uma cunha na relação entre Deus e o homem, de forma que haja um afastamento e uma barreira entre o homem e Deus que seja intransponível. Ou seja, ele trabalha dessas duas formas. De um lado, acusando os homens, do outro, tentando os homens. Procurando afastar os homens de Deus e procurando afastar Deus dos homens. Alegando que as obras que Deus considera dos homens, porque também aqui é um ataque ao próprio Deus, visto que Deus se deleita na justiça de Jó e no fato de ele ser um servo irrepreensível, Satanás também agora acusa Deus de estar comprando a fidelidade de Jó. Então ele coloca a situação. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? E é por isso que nós encontramos tantas vezes, irmãos, olha, algumas vezes nós somos até duros, né, e superficiais em afirmar que a relação entre Deus e o povo israelita era baseada unicamente no fato deles cumprirem a lei e Deus cumpria o que tinha dito fazer a eles. Eles cumpriam a lei e Deus cumpria a parte dele. Ou seja, havia um acordo, Deus dizia, façam isso ou não façam, né? Havia as proibições, enfim, os mandamentos positivos, mandamentos negativos, e o povo cumpria ou não, e Deus abençoava ou não, né? De acordo com o comportamento de cada um. Mas quando nós lemos o livro de Deuteronômio, que é chamado de a segunda lei, nós encontramos outra coisa. Nós encontramos Deus mostrando ao povo de Israel o tipo de relacionamento que ele quer com os seus. E Deus ali pede para que Israel o ame. Moisés, escrevendo o livro, ele insiste, ame o Senhor. O que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que o ames, que o sirvas? E depois, quando nós vemos nosso Senhor Jesus Cristo falando aos seus discípulos ali no Evangelho de João, nosso Senhor Jesus Cristo insiste em que os discípulos amem a Deus. Ele insiste que os discípulos procurem amar uns aos outros. Ele insiste em que o cumprimento de toda a lei é o amor. E a base do nosso relacionamento com Deus e com o próximo deve ser o amor. Portanto, não há espaço para qualquer outro sentimento que não seja aquele que coopere com o amor. Se somos de fato servos de Deus, nós devemos servir a Deus por amor, independente do que nos aconteça. Ocorre que, apesar de termos esta consciência e sabermos que o nosso relacionamento com Deus é baseado unicamente no amor e na fidelidade de Deus, no amor leal do Senhor, porque, vejam, o apóstolo Paulo chega a dizer o seguinte, que
foi Deus quem demonstrou amor por nós. Ele entregou, né, seu filho para morrer por nós quando nós éramos ainda inimigos de Deus. Ou seja, quando nós sequer perguntávamos por Deus. Quando cada um de nós trilhávamos o nosso caminho, sem sequer considerar Deus. Ele nos amou primeiro. Então, quando o inimigo de nossas almas, ele faz esta consideração, ele acusa Deus de estar comprando a fidelidade. E acusa Jó de ser ímpio. Em que sentido? Olha, ele está te servindo e ele está te temendo porque ele está tendo vantagens. Qual a vantagem podemos ter disso? E muitas vezes, irmãos, nosso relacionamento com Deus, ele está baseado justamente aí. Não queremos de forma alguma que Deus, de alguma forma, nos prove tirando isso ou aquilo de nós. Achamos isso horrível. Então, algumas vezes nós, não, Senhor, eu estou fazendo tudo certinho justamente para o Senhor não me castigar. Martim Lutero, ele considerava Deus horrível. Martim Lutero dizia, como eu posso amar um Deus que castiga? Como eu posso amar um Deus que está irado? Martim Lutero tinha medo de Deus. Ele não queria ir para o inferno. Esse era o medo dele. Por isso ele procurava servir. Ele orava tantas horas. Ele fazia jejuns, penitências, até que ele descobriu a graça. Até que lhe foi revelado o amor leal de Deus. Até que lhe foi revelado Cristo, aquele que nos amou e se entregou por nós, como preço de redenção. Então, para nós que somos igreja, nós temos o nosso Redentor. O justo Jó, ele tinha uma esperança gloriosa dentro de si. E muito embora os seus amigos tenham vindo para, de certa forma, consolá-lo, e acabaram por acusar Jó, acabaram por afligir ainda mais a alma daquele aflito, porque a questão toda é justamente aí, irmãos. Por quê? Quando uma pessoa está em aflição, quando nós experimentamos na prática, né, aquilo que em tese afirmamos, aí a coisa muda. É como pegar o violão. O sujeito está tocando mal o violão. Agora, pega o violão e entrega na tua mão. Agora faz a tua parte. Toca o violão. Com o violão na mão é outra coisa. Correto? Então, o inimigo de nossas almas acusa Deus e acusa Jó. Deus de estar comprando a fidelidade de Jó e Jó de estar se aproveitando dessa situação. E aí ele propõe algo. Ele diz, no verso 10, acaso não puseste uma cerca em volta dele? Ou seja, por um acaso tu não está protegendo ele? Né? Cerca aqui, né, no sentido de proteção. Por um acaso você não está protegendo ele? Protege Jó. Ele está bem, não está acontecendo nada. Nada de mal acontece na vida desse homem. Por quê? Porque tu está protegendo ele. A família dele, tudo que ele possui, você não está protegendo? Será que a nossa fidelidade a Deus está baseada em coisas, irmão? Em meu bem-estar, aquilo que possuo. Até a questão do amor, o amor como apresentado nas Escrituras, o amor que Paulo, né, tão maravilhosamente descreve ali em Coríntios, na carta aos Coríntios, é um amor que não espera nada em troca. É um amor que não espera contrapartida. Então, esse tipo o amor ágape, um amor superior, é esse amor que nós devemos nutrir
e ele deve crescer, né? E a palavra do Senhor lá, escrita pelo apóstolo Paulo aos Filipenses, fala que ele deve crescer em toda a ciência e conhecimento de Deus. Então, a questão toda é que nós olhamos as Escrituras e encontramos diversos homens de Deus, fiéis, leais, que de repente passam pela mesma situação que Jó. A proposta do inimigo foi: toca em tudo que ele tem e você vai ver que ele vai blasfemar na tua face. Deus aceita o desafio, com restrição, e nós vemos aqui. E o que ocorre depois no livro de Jó é que a pessoa mais próxima de si, a pessoa mais próxima do seu coração, que era a sua esposa, ela dirige palavras duras a este homem que considera Deus justo. Deus deu, o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E as palavras duras que essa mulher dirige a Jó é: amaldiçoa o teu Deus e morre. Imagina isso, irmão. Jó foi abandonado, os filhos morreram. Jó foi abandonado pela esposa. Os amigos que deveriam consolá-lo estavam agora acusando Jó de pecado. Olha, alguma coisa você fez. Pode olhar. Pode procurar aí, ó, esquadrinha, volta no livro da tua história aí, e você vai ver que alguma coisa você fez, porque não existe justo que sofra. Óbvio que quando Deus fala da justiça de Jó, e quando nós vemos a defesa que Jó faz de si, diante dos seus amigos, obviamente, porque diante de Deus ele simplesmente se entrega, ele diz: Deus é justo. Se ele deu a sentença, já era, acabou, não tem o que fazer. Se Deus, eu não sou como Deus, aliás, Deus não é como o homem. Mas surge esse ponto, né, tão trágico, que ao invés de ser consolado, Jó foi acusado. E quando quando Jó recorre a Deus, Deus fica em silêncio. Então, alguma vez você se sentiu só? Alguma vez você sentiu que estava sozinho? Alguma vez você se sentiu desamparado? Alguma vez você sentiu solidão? Foi isso que Jó sentiu. Depois de ouvir seus amigos acusarem Jó, depois de ouvi-los, né, acusando e apontando, Jó até fala algumas palavras ali que são um pouco pesadas com relação a Deus. Porém, diante do silêncio, né, que Jó estava vivendo, porque aquela pessoa a quem ele recorria, se nós olharmos o início do livro de Jó, Jó era um homem que oferecia sacrifício, era um homem cuidadoso, era um homem que estava sempre ali, era como um sacerdote da sua própria casa, cuidando, para de repente, se os filhos dele não terem transgredido ou pecado, ele oferecia sacrifícios por eles e tudo mais. Um homem exemplar. E no momento de desespero, ele até amaldiçoa o dia do seu nascimento. E as palavras que ele lança, considerando que ele estava sendo ali sendo julgado e acusado injustamente, o inimigo já não aparece mais aqui, aquele acusador, aquele tentador já não aparece aqui, mas algo muito importante acontece no livro de Jó. Eu gostaria de considerar com os irmãos alguns versos desse livro. Veja, aqui no capítulo 9, verso 28. Capítulo 9, verso 28. A partir do verso 28. Diz assim: ainda assim me apavoro com todos os meus sofrimentos
pois sei que não me consideras inocente, uma vez que já fui considerado culpado, porque deveria eu lutar em vão? Mesmo que eu me lavasse com sabão e limpasse as minhas mãos com soda de lavadeira, tu me atirarias num poço de lodo, para que até as minhas roupas me detestassem. Ele não é homem como eu, para que eu lhe responda e nos enfrentemos em juízo. Se tão somente houvesse alguém para servir de árbitro entre nós, para impor as mãos sobre nós dois, alguém que afastasse de mim a vara de Deus, para que o seu terror não mais me assustasse, então eu falaria sem medo. Mas não é esse o caso. Aqui encontramos um momento em que um homem desesperado. Devemos entender que o sofrimento de Jó chegou a um ponto tal que ele lança essas palavras. Mas, no geral, as considerações de Jó a respeito do que ele estava passando são as seguintes. Capítulo 13, verso 18. Quando Jó diz: agora que preparei a minha defesa, sei que serei justificado. Haverá quem me acuse? Se houver, ficarei calado e morrerei. Capítulo 14, verso 13. Se tão somente me escondesses na sepultura e me ocultasse até que a tua ira, se tão somente passasse a tua ira, e tão somente me impusesse um prazo e depois te lembrasse de mim, quando um homem morre, acaso tornará a viver? Durante todos os dias do seu árduo trabalho, espera minha dispensa. Chamarás e eu te responderei. Terás anelo pela criatura que as tuas mãos fizeram. Por certo, contarás então os meus passos, mas não tomarás conhecimento do meu pecado. Minhas faltas serão encerradas num saco. Tu esconderás a minha iniquidade. Veja, palavras que somente atribuem a Deus justiça. E Jó, ali, como um homem íntegro, falando, né? Capítulo 16, verso 19. Jó diz o seguinte: saibam que agora mesmo a minha testemunha está nos céus. Nas alturas está o meu advogado. Então, Jó não atribui injustiça a Deus, muito embora aquelas primeiras palavras tenham sido palavras de um homem desesperado. Não compreendia. Talvez aqui a questão era Deus em silêncio. Aquele a quem Jó recorria constantemente agora se calou. Não mais falava. Capítulo 19, verso 25. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro. Que maravilha! Que esperança gloriosa havia em Jó. Isso nos ensina muitas coisas, irmãos amados, que é justamente a questão de que nós podemos ser provados, e encontramos isso nas Escrituras. Encontramos, por exemplo, Daniel sendo injustamente condenado a ser lançado aos leões. Deus fecha a boca dos leões. Encontramos Sadraque, Mesaque e Abednego sendo lançados injustamente na fornalha ardente. Deus estava presente ali. E diante da solidão de Jó, Deus estava ali. E diante das palavras acusadoras dos amigos de Jó, diante das palavras de Jó atribuindo justiça a Deus em todo e demonstrando a sua esperança gloriosa de ver a Deus, que Deus era a sua única defesa, que o seu Redentor vivia e tudo mais, nós encontramos então agora Deus falando. Deus não se cala, irmãos. Deus não se cala. Muito embora haja um prazo ou um tempo em que nós consideremos, né,
que Deus está ausente, de que Deus está calado. Deus está ali. Deus não se arrependeu do que disse no início, quando ele falou as palavras ao inimigo acusador. Quando Deus disse, por acaso, você viu meu servo Jó? Você reparou nele? Não é simplesmente saber que existe um homem justo, mas Deus diz, por um acaso, você reparou em meu servo? Homem íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. E agora é a vez de Deus. Deus fala e Deus restaura depois Jó. Então, quando nós olhamos Tiago falando a respeito da aprovação, ele diz que devemos considerar uma bem-aventurança. Pedro chega a dizer que nós devemos considerar que a nossa fé, que é mais preciosa que o ouro, que perece, ela também é provada. E depois de provada, ela deve se achar em louvor, né, da glória de Deus por Cristo. Então nós, irmãos, muito embora não há uma explicação que nos deixe tranquilos com relação à questão do sofrimento, devemos saber uma coisa, Deus sempre estará presente. Agora, por que Deus permite tudo isso? Bom, essa é uma outra questão. A questão maior para nós não é tanto a questão de por que Deus permite. É considerar que Deus, mesmo nessa hora difícil, Deus não abandona os seus. Você nunca estará sozinho. Você nunca estará só. Quando você pensar que está sozinho na luta, saiba, Deus está presente. Ele é o amigo leal, é o amigo fiel. É aquele que está sempre presente, sempre ali. É Ele que te consola constantemente. É Ele que te dá força e te dá esperança. É Ele que te faz ver, olhar para frente, olhar para o amanhã, ter uma perspectiva melhor da vida. É Ele que te faz sentir o sabor de viver, a alegria de viver. É Ele que te dá esperança. Portanto, confia no Senhor. E se você está passando por um momento difícil, confia em Deus. Confia em Deus. E, acima de tudo, não fique procurando o motivo do teu sofrimento. Não fique procurando, foi por causa que eu pequei, porque aí você está dizendo, olha, Deus está me castigando, você está colocando a culpa em Deus. É por causa disso que Deus está me castigando, é por causa disso. Não havia um motivo para castigar Jó. O único motivo era mostrar a integridade daquele homem. A única razão pela qual Deus permitiu, com reservas, que o tentador fizesse tudo o que fez, foi mostrar que aquela justiça, a justiça que Deus viu naquele homem, era genuína, era verdadeira, era real. Não estava baseado em troca. Não estava baseado numa barganha. Portanto, eu repudio totalmente essa relação que as pessoas procuram construir com Deus, baseado em troca. Toma lá da cá, eu dou tal coisa e Deus me dá isso. Eu faço isso e Deus faz aquilo. Esse tipo de relacionamento está fadado ao fracasso. Ele vai ao fracasso, vai na verdade, não vai se sustentar. Terá um prazo, tem prazo para acabar. Mas o relacionamento genuíno, verdadeiro, real, baseado no amor, na confiança, na lealdade, esse dura, e dura por muitos e muito tempo. E nós queremos uma relação eterna, não é isso? Nós não queremos uma relação com Deus somente aqui. Paulo disse, se esperarmos em Deus somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. A nossa relação com Deus vai além da vida. Como a palavra do Senhor diz, quando a minha casa, essa casa terrena cair aqui, temos do outro lado de Deus, da parte de Deus, um prédio, um edifício maior, construído não por mãos, um corpo glorioso é o que nos espera. Eu sei que meu Redentor vive, foram as palavras de Jó, e que no final se levantará
E meus olhos, não outros, os meus olhos hão de ver a Deus. Nós estamos trilhando um caminho, irmãos, que o próprio Senhor Jesus Cristo disse que ele é estreito. Né? É um caminho estreito. É um caminho que, algumas vezes, é só você e Deus. É só você e Deus. Algumas vezes, há assuntos que você tem que tratar somente com Deus. E aí, quando nós passamos por essas tribulações, e Paulo diz o que pode nos separar do amor de Deus? A angústia, a espada, a fome, a nudez, a peste. O que pode nos separar do amor de Deus? Perceba, o que pode nos separar do amor de Deus? Ele nos deu o seu bem mais precioso. O Filho amado em quem ele tem grande prazer. Ele deu por você. E não foi um plano B. Não foi um improviso de Deus. Quando João, na ilha de Pátimo, ele é levado aos céus, ele vê o cordeiro e ele diz: o cordeiro que esteve morto desde a fundação, antes da fundação do mundo. Isso quer dizer o quê? Antes que houvesse mundo, antes que nós viéssemos à existência, Deus já tinha um plano. Tudo o que acontece na vida do cristão é parte desse plano de Deus. Você passar por algumas tribulações aqui é para que a tua fé, que é mais preciosa que o ouro, se ache em louvor da glória de Deus. É para te tornar ainda melhor. Considera te lapidando como se faz com um diamante. Considera que é Deus purificando você como se purifica o ouro e a prata. Por isso, Tiago diz: considere motivo de grande alegria o ser provado. Porque depois de ser provado, o homem recebe da parte de Deus o louvor. Eu sei que não é fácil para quem está vivendo o momento. Mas a palavra do Senhor nos consola, dizendo que ainda nesse momento mais difícil, e embora algumas vezes Deus se mantenha em silêncio, Ele não deixará que o justo permaneça nessa condição para sempre. Ele vai intervir, assim como Ele interviu na situação de Jó. E restaurou Jó. Ouviu a oração de Jó com relação aos seus amigos. E o último estado de Jó foi melhor do que o primeiro. Que Deus nos ajude, irmãos. Eu sei que a situação está difícil. E algumas vezes essa palavra dura, só vai morrer quem Deus quiser, acaba ofendendo, de certa forma. Acaba ofendendo aqueles que perderam entes queridos. Acaba, de certa forma, ofendendo aqueles que sabem que Deus é justo. Né? Mas, independente disso, devemos olhar para Deus e saber uma coisa: Deus não é injusto. Ele é justo em todos os seus caminhos, em tudo o que ele faz. Em tudo o que ele faz. E se nós tão somente, como Jó, nos agarrarmos na justiça de Deus, não tendo uma justiça própria, mas aquela que vem pela fé em Cristo Jesus, nós chegaremos a bom término da jornada que iniciamos com o Senhor. E quero usar aqui as palavras de Paulo, quando ele diz: aquele que iniciou a boa obra em vós é poderoso para completá-la até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos guarde e nos abençoe. Agradeço ao Senhor por esta oportunidade e para meu Senhor que vive, dou toda a honra e glória para sempre. A glória ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém. Oremos. Eterno Senhor, nós te louvamos e te glorificamos por tua bondade,
por dar-nos o privilégio de estarmos diante de Ti, Senhor. Ó Deus eterno, nós somos tão limitados e algumas vezes não compreendemos os Teus planos maravilhosos para as nossas vidas. Nós não conseguimos ver o que está mais adiante, Senhor. Apenas o momento que estamos vivendo. E algumas vezes a dor, a dificuldade, a angústia nos cega para ver a realidade das coisas. Deus, que Tu tenha misericórdia de nós e nos conserve embaixo da Tua mão de amor e bondade. Que Tu nos guarde, Senhor, por Cristo nosso Salvador. E nos dê força, Senhor. Guarda-nos em Teu amor. É o que nós te pedimos. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amén. Señor, por la palabra que el Señor nos tiene en esta noche y que le puedas grabar en nuestros corazones. Gracias a Dios, como es bueno oír a vos, a palabra del Señor, que a voz de Dios, y nos entender que no estamos solos. No, no. Y cuando más difícil, el proceso más difícil que no estamos pasando, el que más difícil es cuando el Señor está mucho más con nosotros. Mucho más. Él no nos deja, no nos desampara. Entonces yo agradezco al Señor, ¿no es cierto? Este hombre, como dice el pastor, la segunda vez de yo fue maravilloso. Y no sabemos que con él somos mucho más que vencedores. Voy a hacer una oración por las primicias del Señor. Y no sé si en la Isla Vela este domingo tuvieron primicia, pastor. Não, pastor. Aqui, quando sabemos que tem alguma família necessitando, os irmãos se juntam e a gente... Tá bom. Até que a gente tenha os cultos presenciais, né? Amén, amén. No estamos aquí, no tenemos aquí, y bueno, hacemos eso, vamos a las personas más necesitadas, y como dice la Biblia, primero en Jerusalén, vemos a nuestro Redentor, y gracias a Dios que el Señor ha abençoado bastante yo diría este ministerio que no deja de ser, ¿eh? Hermanos, por todo lo que se dice, que falamos, alguien lo faló aquí, 80% debe ser, mentira. Dice que la parte económica cada vez después va a ser peor cuando esto se sale. No confiamos en el Señor, que el Señor nos guarda, que el Señor nos protege. No hacemos lo que no podemos hacer, lo hacemos con mucho amor y con mucho cariño. Ainda no había falado públicamente aquí, y hoy como estamos en un culto presencial, como dice el pastor, aquí los hermanos han colaborado, todas, y gracias al Señor por eso. Entonces voy a orar por las primicias de este domingo y vamos a orar también por los hermanos que también en la Isla Vela se juntan también para abençoar a las personas. Cuando nos vamos, ahí el Señor derrama de su bênção. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, estoy diante de tu presencia, meu Pai, y quiero en esta hora orar por las primicias y también, Señor, por lo que hacen en la vela que se juntan para abençoar, Pai Celestial, abençoar al necesitado. Muchas veces, Pai, muchas veces somos nosotros que precisamos, Señor, pero tú siempre tienes, Señor, para nos abençoar. Y esto es maravilloso, Pai. Pero también usamos este medio, Pai, para evangelizar, para que las personas a través de esto, Pai, te puedan conocer a ti. Señor, saber que hay un gran Dios, Señor, que siempre Él, Pai, siempre, Señor, abençoa nuestra despensa y no deja faltar nada, Pai. Tú nos das para que nosotros también podamos dar. Y eso es algo maravilloso, Pai, porque cuando damos nos parecemos a ti, Señor, porque tú, Señor, siempre tú nos has dado todo lo que nos tenemos y continúas nos dando, Pai. Padre, yo te pido por cada hermano de aquí de San Sebastián y de Isla Vela, que sean abençoados, abençoa sus despensas, que nunca venga a faltar mantimento nas suas casas, Pai. Nós te pedimos e nós te agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Si a vontade do Senhor, con el número 198 da harpa cristã. Número 198. Vocês cantam aí em sua casa e nós cantamos aqui. Jesus, o bom amigo. 198 da harpa cristã.
Já achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Os homens é o livro, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos mares é o livro, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos mares é o livro, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas entreguei. Minha fortaleza era a tentação. Deixei correr em tudo, consigo não serei. Ele conserva santo coração. Eu me abandone, persiga o pecador. Jesus me guarda terra vida fim. Os mares é o livro, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos mares é o livro, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, e me abandona
fin para allá. Llegó. Todo el mundo pensaba que él iba a morrer, pero llegó el día marcado que Dios iba a matar. Hermanos, nos hacemos un acto de fe en esta hora de nosotros. En todos los hermanos que están en su casa, en los hermanos que están aquí. Puedes ayudar, si quieren, tienen algún pedido, puedes ayudar ahí mismo. No se viene aquí la gente por todo esto para no nos juntar a Ana. En la fe es imposible. Yo tenía cosas imposibles. Olha, cuando falaban de este hombre, decían, este es el hombre que fala con Dios, porque era sabio, era tudo más. Y en el final yo dije, solo oídos había escuchado hablar de Dios. O sea, es mucho mayor. Dios es mucho mayor. Entonces, este es el día. Vamos a terminar este culto. Ayúdense ahí, y aquí los que quieran, ayúdense con fe. Digan, Señor, hoy es el día. Señor, tu palabra me faló, tu palabra faló. La palabra llegó a mi corazón. Eso es lo que decía el pastor. La palabra viene al encuentro de nosotros. Entonces, ten la fe. Vamos a terminar este culto y vamos a pedirle al Señor para que Dios venga y posa allí, ahí en tu vida. Hoy es el día que Dios ha preparado para ti. Padre, primeramente agradecerte, Pai, pela tua palavra, Senhor. Siempre que nos juntas, Pai, tu tens tua palavra para nos ensinar, para nos guiar, para nos mostrar el camino que debemos hacer para poder un día nos encontrar contigo. E a tua palavra, Pai, não é pensamento humano, Senhor, senão é a tua palavra, é a tua voz que nos ensina como devemos comportarnos, como devemos andar para un día, Pai, podernos encontrar contigo. Ese es el deseo teu, Señor, y el nuestro deseo. Por eso que a través de tu palabra, tú nos exhortas, tú nos ensinas, tú nos corriges. Señor, también, Señor, tú nos castigas porque quieres el bien para nosotros. Y estamos diante de ti, Señor. Agradecerte por esta tua palabra. Señor, ahí en los lares y aquí en la iglesia, aquí en San Sebastián, están tus hijos ajoelhados en un acto de fe. Esto es un acto de fe que hacen diante de ti, Señor, para mostrarte, Pai, para que tú tengas misericordia, que este día sea el día que tú hayas preparado para contestar, Señor, y este día quedará grabado en nuestros corazones, porque nos lembraremos que fue este día, Pai, que a través de tu palabra, a través de este culto, a través de haberte conocido mejor, tú nos contestaste estas peticiones tan imposibles para nosotros. Señor, pero para ti, Señor, esto es solo decir la palabra. Y estamos aquí para pedirte, di la palabra, Pai, di la palabra, para que acontezca, Señor, aquí en la iglesia y ahí en los lares donde están tus hijos, que ellos reciban de ti en esta hora. Señor, somos más que vencedores contigo, Pai. Estamos iniciando una semana nueva, Pai. Que cada uno de nosotros podamos ser, Señor, instrumento en las tuas manos, Pai. Todo se desmorona, pero tú estás en pie. Y los que te servimos estamos juntos contigo. Por eso, que este sea el día. Lévale toda amargura, toda dor, Señor, que sangre de Jesús, que fue vertido en la cruz en esta hora, toque nuestros corazones, toque nuestra vida, Pai, olhe nuestras feridas internas, Señor, que tenemos muchas veces, Pai, que este sea el día, Señor, para que tú vengas a curar esta ferida, estirpa, Señor, toda raíz de amargura, caiga por tierra, Señor, y el gozo de teu Espíritu Santo venga, Señor, a vivir y a tocar nuestros corazones. Señor, yo fui testimonio teu, Pai, porque tú nos levantaste de este grande sufrimiento, de esta prueba tan grande, pero, Señor, tú le diste todo el dobro y no sabemos, Señor, que contigo, Señor, esperamos y sabemos, Señor, que tenemos también contigo, Pai. Tu iglesia, Señor, está ajoelhada diante de ti, porque cree en ti, Señor, porque sabe que tú eres el único que puede contestar a sus peticiones.
que esta palabra continúe a falar a cada uno de nós, Pai. Señor, nos te pedimos en esta hora que tú nos puedas despedir en paz, en comunión, el uno con el otro, que esta paz tua, que esta paz de Dios pueda habitar en nuestros corazones, Señor, y podamos ser testimonios reales tuyos, Pai. Te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor les abençoe. Un abrazo. Deus abençoe. Deus abençoe, irmãos. Amém, amém. Na paz. Boa noite. Abençoe a todos. Boa noite. Boa noite. Uma boa semana para todos. Amém. Amém.